Então, continuamos nosso curso de programação em C, a gente já está no tópico 5. Na aula passada a gente verificou sobre funções e eu resolvi fazer um complemento da aula passada. Então a gente vai estudar ponteiros e passagem por referência usando ponteiros. Nessa aula a gente vai verificar como se declara e inicializa a variável ponteiro, operador porcentagem P, e comercial, e asterisco e, aritmética de ponteiros e chamando funções por referência. Na aula passada a gente verificou sobre variável, a gente vai fazer um reforço, mais vetor, matriz e struct. Os ponteiros permitem programar, simular chamadas por referência e criar e manipular estruturas dinâmicas de dados. Estruturas de dados que podem crescer ou diminuir como as listas encadeadas, filas queues, pilhas, as stacks e árvores trees. Os ponteiros são variáveis que contêm endereço de memória como valores. Normalmente, uma variável faz uma referência direta a um valor específico. Um ponteiro, por outro lado, contém o endereço de uma variável que contém um valor específico. Então, quando a gente cria uma variável do tipo inteiro, do tipo char, ela tem uma referência direta com o valor que a gente vai atribuir. No caso do ponteiro, ela faz uma referência indireta a esse valor. Ele vai usar o endereço e do endereço ele puxa o valor da variável criada. Para declarar um ponteiro, a gente precisa especificar o tipo do valor ao qual o ponteiro aponta, se vai ser int, float, char, etc. E um asterisco antes do nome da variável. Então a gente vai ficar tipo, asterisco e o nome da variável. Tem alguns casos que a gente pode usar ponteiro apontando um outro ponteiro. Então a gente vai colocar tipo desse meu ponteiro que vai apontar o outro e dois asteriscos e o nome. Vamos fazendo um exemplo, dado uma variável num1 do tipo inteiro com valor 7. Faça um ponteiro que imprima o endereço da variável e também imprima o endereço do ponteiro e seu valor apontado. E usando o ponteiro, altere o valor de 7 para 22. Imprima a variável num1 novamente. No nosso código aqui, eu criei o ponteiro do tipo int asterisco ptr, criei minha variável num1 igual a 7, como está no enunciado. E para eu ter acesso a essa variável num1, eu tenho que passar o endereço para o meu ponteiro. Então vai ficar ptr igual ao endereço da variável num1. Nos dois primeiros prints aqui eu vou usar só a referência da variável num1. Então aqui eu passo o valor dela, né, porcentagem d, 1. Para passar o endereço eu uso porcentagem p e o e comercial num1. Tá? Nesses dois casos aqui não precisaria de ponteiro, ele só vai passar os dados da minha variável. O valor apontado do ponteiro ptr, então o valor como aqui ele está indo para o endereço onde está no 1, e dentro do endereço do 1 tem um valor, o valor é 7. Então aqui o valor apontado do ponteiro é porcentagem d, asterisco ptr. A gente tem que usar o asterisco para recuperar o valor da variável que está sendo apontada. O endereço apontado pelo ponteiro ptr é porcentagem p, ptr, conforme consta aqui. O endereço apontado pelo ptr vai ser o endereço de num1. Tá? Então esse print tem que ser igual a esse. O endereço do próprio ponteiro, tá? Porcentagem p, endereço ptr. O valor do ponteiro ele vai dar um lixo eletrônico, tá? Ele vai dar um erro, ele vai puxar um número qualquer. Eu coloquei aqui só para a gente poder visualizar. A gente não vai trabalhar com o valor que está no endereço do ponteiro. A gente não vai trabalhar isso. E tem um caso só para a gente fazer uma verificação. A gente usar o endereço apontado aqui pelo ponteiro. Então, o endereço asterisco ptr ou asterisco e comercial ptr, ele vai indicar o endereço da variável no 1. Aí a ordem aqui do e comercial e do asterisco não importa, vão dar o mesmo resultado. O exercício também pede para a gente alterar o valor de 7 para 22, só que usando o ponteiro. Então a gente vai colocar asterisco ptr, o valor que consta no endereço apontado de num1 vai ser alterado para 22. Aí imprimo tanto o valor de num1, só para ver se foi feita a alteração, e também exibo o valor
apontado pelo meu ponteiro com o asterisco PTR. Os dois primeiros casos só usando a variável no 1, o valor da variável no 1 é 7, o endereço da variável é 62F44, o valor apontado do ponteiro PTR é 7. Então aqui a gente verifica que eu vou usar o asterisco PTR para ele pegar o valor do endereço que ele está apontado, que é no 1. Então ele vai pegar o mesmo valor que é 7. O endereço apontado pelo ponteiro PTR tem que ser o mesmo da no 1. Tá? Então aqui vai ser porcentagem P PTR. O endereço do ponteiro PTR, a gente vai colocar e comercial PTR, aí ele tem um outro endereço, que não é o mesmo da variável no 1. O valor do ponteiro, então o que vai constar dentro ali da meu ponteiro PTR? Ele parece um número aqui no nicho de memória. E aqui, usando o asterisco e o e-comercial, a ordem deles não importa, vai ser o mesmo resultado que ele apontando o endereço da variável no 1. A gente usou o ponteiro para mudar o valor da variável. Então o valor de no 1 mudou para 22 e o valor apontado por PTR mudou para 22. Ele está puxando o mesmo valor da variável no 1. Aritmética de ponteiros permite manipular os endereços armazenados em ponteiros. As operações comuns incluem incremento e decremento, move o ponteiro para o próximo ou anterior elemento do tipo que ele aponta. Lembre-se que é o endereço armazenado no ponteiro que desejamos incrementar. Então aqui na aritmética de ponteiro a gente vai deslocar no endereço. Então se ele está no endereço numa posição X e a gente quer passar para o próximo elemento, a gente vai fazer um incremento. Então seria X mais mais. Ao realizar a operação, o ponteiro passará a apontar para o próximo dado, seu tipo no caso de incremento e o oposto no caso de decremento. A gente pode usar, além do incremento, adição e subtração, mover o ponteiro em múltiplas posições. Então, por exemplo, a gente vai colocar mais 2. Em vez de ele mover um elemento, ele vai mover 2 elementos. A diferença entre ponteiros, PTR1 menos PTR2, retorna o número de elementos entre dois ponteiros do mesmo tipo. Eu criei esse código aqui para a gente visualizar a aritmética de ponteiros, que ela é muito importante quando a gente passar por referência vetor, matriz e struct. Tá? A gente precisa saber essa aritmética de ponteiros. Criei um vetor ARR de tamanho 5, coloquei os 5 valores dele, então 10, 20, 30, 40, 50. Meu ponteiro ele vai receber o vetor. Nesse caso, não precisa colocar o e-comercial, como a gente fez no exemplo anterior. Tá? Como é um array, um vetor, ele pode ser sem o endereço comercial. O que ele vai acontecer? Ele vai apontar para o primeiro elemento do meu vetor. Nesse caso, ele vai apontar para esse endereço aqui, que ele vai estar no índice 0. Então, o que eu faço? O endereço inicial vai ser porcentagem P PTR, que vai apontar o endereço do array, o valor que está sendo apontado. Então, como ele vai sempre apontar para o índice 0, ele vai puxar 10. Quando eu uso um incremento aqui no meu ponteiro, ele vai apontar para o próximo elemento. Ele vai mostrar o endereço do meu segundo elemento e o valor, que é 20. Aqui nesse caso aqui eu estou usando para ele pular 2 elementos para a direita. Então do 20 ele vai sair para o 40. Ele vai mostrar o endereço do 40 e o valor aqui do meu índice 3. E a gente pode também retornar um elemento, fazendo o decremento. Nesse caso aqui ele vai apresentar o valor 30. Então aqui ele começou em 10, foi para 20 que a gente incrementou. A gente pulou dois elementos aqui à direita, então foi para 40, e decrementou 1, foi para 30. E só para exemplificar, eu fiz aqui. A gente pode fazer dessa forma que a gente vai usar isso quando a gente passar a chamada por referência de vetor e matriz. Então aqui, na posição 1, eu quero trocar o valor. Eu posso simplesmente, aqui o valor é 10, eu posso colocar o valor que eu quiser, 5, 20, 30. Mas eu quero usar ponteiro para fazer isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai
Então, asterisco, entre parênteses, a gente vai chamar o elemento que vai ser apontado. Nesse caso aqui ele está apontando o elemento 10, só que eu quero deslocar um elemento à direita. Então ele, em vez de 10, ele vai para 20. Então ele vai somar 20 mais 2. Então vai ficar 22 e eu imprimo o meu elemento aqui no índice 1. No índice 4, a mesma coisa. Ele começa em 0, no índice 0, e aqui ele vale 10, só que como eu estou deslocando 4 casas, ele vai puxar aqui 50. Então 50 vezes 3, imprimindo 150. Então aqui 22, 150. O array de 0, deslocando duas posições à direita. Então ele vai vir aqui no 30. 30 menos 20, 10. Então aqui só confirmando, 22, 150 e 10. Não se preocupem, porque a gente vai ter isso nos exercícios e quando lançar a lista a gente vai reforçar ainda mais, tá? Como fazer esse cálculo. Funções por referência variável. Como a gente viu na aula anterior, a gente já passou uma ideia de como funciona, mas eu vou fazer um reforço nessa aula. Então chamamos a função secundária e passamos de endereços de uma ou mais variáveis. Na função principal chamamos a função. Então, por exemplo, aqui eu criei uma função secundária chamada cadastro. Vou passar o endereço de duas variáveis que está na função main, que é endereço no 1 e endereço vogal. A função, quando eu criar a função cadastro, eu tenho que fazer um ponteiro para receber esse endereço. Como ela é uma variável que tem número, então vai ser int asterisco n1, e essa aqui, como estou tratando de caractere, tem que ser char asterisco letra. Vamos ver na prática. Dados dois números do tipo float, representando duas notas formadas pelo usuário, gere duas variáveis a e b para receber esses dados e faça uma função chamada troca usando ponteiros para trocar os valores de cada variável. Imprima o resultado da alteração na função principal. Então, vamos lá. Aqui eu criei aqui minha protótipo da função, né? Então float troca ponto e vírgula para que eu possa fazer depois da função main a chamada da função. Crio duas variáveis a e b. Vou digitar a primeira nota que vai ficar dentro da variável a e a nota b dentro da variável b. Vou chamar a minha função troca. Então eu vou passar o endereço da primeira variável a e o endereço da segunda variável b. Como eu estou passando endereços, eu tenho que criar ponteiros para receber essa informação. Então eu vou criar na função troca. Pode ser void aqui, eu coloquei como float, mas se você quiser como void não tem problema. Troca. Como ela tem que ser do mesmo tipo, então float o ponteiro n1 e float o ponteiro n2. Criei uma terceira variável chamada n3 só para poder fazer a troca, né? Então n3 vai receber o valor que está apontado por n1, que é o valor de a. O valor de n1 vai ser igual ao valor de n2, então estou fazendo a troca de n1, ele está pegando o valor de n2, então de a ele está indo para b, e o meu valor de b, como aqui eu troquei n3 para receber o valor de n1, então ele ficaria n2, está recebendo n1, esse valor aqui. Eu fiz a exibição das variáveis a e b dentro da função principal. Poderia fazer aqui também, mas só para a gente verificar que teve a alteração das duas variáveis. Então a variável A de 7,5 ficou para 8,9 e da variável B de 8,9, 7,5. Funções por referência, vetor. Na passagem de um vetor para outra função não precisamos usar o e-comercial. Informaremos na chamada da função secundária o nome do vetor e seu respectivo tamanho. Então, por exemplo, eu criei aqui um vetor chamado números, do tamanho 3, coloquei os valores 1, 5 e 9 na função principal. Chamei uma função chamada contagem, onde eu vou passar o meu vetor e o tamanho dele. Tem alguns livros que falam para colocar o e-comercial, mas nesse caso de vetor
pelos testes que eu fiz não precisa. Tá? Se der algum erro, tenta colocar o e-comercial aqui para ver se sair esse erro. Então chamei a função secundária e aqui criei. Aí dentro da função secundária void contagem, criei um vetor ponteiro para receber o vetor número, para apontar o vetor números, e eu criei uma variável tan para receber o valor do 3, que é o tamanho do vetor. Exemplo 3. Dado um vetor chamado matemática do tipo inteiro de tamanho 5, com valores 1, 2, 3, 4, 5, use uma função que usará um ponteiro para receber os valores do vetor matemática e vai somar para cada índice recebido mais 2. Então aqui eu quero que ele imprima na função principal o resultado. Então aqui vai ficar 3, 4, 5, 6, 7, né? Somando 2 para cada elemento. Aqui na minha função principal, criei o vetor matemática do tamanho 5, coloquei os valores, fiz aqui uma variável i para a gente usar depois que chamar a função aqui para imprimir aqui na função principal o vetor já alterado, né? E chamei uma função chamada alteraVetor. Passei aqui o meu vetor matemática e o tamanho dele que é 5. Aqui é só um espaço para separar as linhas. Como eu estou encaminhando um vetor, eu tenho que criar também um vetor ponteiro, tá? Então asterisco vetor. E o 5 que eu estou passando, que é o tamanho, eu crio uma variável chamada int tamanho. Criei aqui uma variável j para a gente fazer o contador. Então o vetor na posição j, no 0, igual asterisco vetor. Lembre que ele sempre vai começar em 0, né? A gente sempre puxa o endereço do primeiro. Então, na posição 0 mais 0, então vai ficar a mesma coisa, ele não vai ser deslocado. Eu estou somando mais 2. A gente pode fazer usando diretamente essa expressão, asterisco vetor mais j mais igual a 2. Mas eu quis colocar dessa forma de vetor para a gente poder observar que ele funciona também dessa forma. Aqui eu só fiz uma impressão só para ver se estava dando certo para cada j até chegar em 4, né, que é o tamanho máximo. E depois que ele for alterado, dentro da função principal, faço um for para imprimir todos os elementos. E dentro ali da altera valor, ele já está somando, né? Então ficou 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6, 5 mais 2, 7. Imprimir na função principal. Funções por referência, matriz e string. Então, um array bidimensional como char, um array chamado matriz, de linhas e colunas, é tratado como um ponteiro para a rede de char. Usando esse ponteiro, podemos acessar e alterar diretamente os elementos. No caso, uma função pode receber um ponteiro, char, entre parênteses, asterisco matriz, e o número de colunas, o que representa uma matriz onde cada linha é um array de colunas caracteres. A manipulação dentro da função usará a aritmética de ponteiros para acessar os nomes. Então, novamente, a aritmética de ponteiros é bem importante a gente guardar como faz. Dado uma matriz 3 por 50, solicita ao usuário digitar 3 nomes de pessoas para gravar na matriz nome. Utiliza uma função que receba os dados da matriz usando o ponteiro e solicita ao usuário alterar os 3 nomes. Necessário que imprima a matriz na função principal quando for alterado os nomes. Esse código aqui ficou um pouco grande, mas passando rápido aqui, criei aqui a biblioteca string, a locale por causa da acentuação. Acabei nem colocando aqui o set locale, né? Mas quem vai usar esse exemplo coloca set locale, entre parênteses, lc underline all, tudo maiúsculo, vírgula, entre aspas, ponto e vírgula. Criei minha matriz do tipo char, chamada nomes, de 3 linhas e 50 colunas. Tá, então vou ter 3 nomes que podem chegar até 50 caracteres no máximo cada. Criei aqui minha variável i. Só que eu fiz o protótipo da função para a gente colocar, para a função aparecer depois do main, né? A gente tem que colocar dessa forma o protótipo, troca nomes. E vou pedir para o usuário digitar os 3 nomes. Tá? Vou usar o comando get, ele vai gravar primeiro na linha
no índice 0, depois no índice 1 e no índice 2. Chamo a minha função troca nomes e eu só vou passar o nome da matriz. Eu não estou usando o endereço e não estou usando o tamanho. Eu fiz dois exemplos aqui para a gente, um usando gets e o outro fgets. Tá? A gente pode usar os dois. A matriz nomes. Então, sempre quando a gente manda uma matriz em um vetor, ele sempre vai para o endereço do índice 0. O que eu vou fazer? Criei uma função void, troca nome, faço aqui o char, aí dentro do parênteses asterisco troca, que vai ser o nome do meu vetor, em vez de ser nomes vai ser troca, e aqui a coluna que é 50. Criei uma variável j para fazer o nosso for, então o j ele começa em 0 e vai até 2, né? Porque são três linhas três nomes que eu estou pedindo. Peço para o usuário fazer as alterações. Então ele vai dizer o primeiro nome e vou gravar em gets troca entre chaves a posição, o índice aqui no meu vetor troca. Fazendo isso, ele vai alterando no meu vetor nomes cada índice. Índice 0, 1 e 2. Dá para fazer dessa forma e dá para fazer usando fgets. O que a gente vai usar no fgets? A gente abre parênteses, asterisco, abre parênteses, troca mais j. Então, no primeiro elemento aqui que vai ser, como ele está no endereço do índice 0, mais 0, vai ser o próprio endereço do 0, 50, que é o tamanho da coluna, std. A gente vai ver mais para frente o comando fgets, o fputs, mas a gente vai ver mais para frente com mais detalhes, tá? Mas aqui é só para informar que dá para fazer usando aritmética de ponteiros. Tá? A gente pode fazer dessa forma, o resultado vai ser igual. O usuário digitou 3 estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Chamei a função troca nome, coloquei os dados dos estados do centro-oeste, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. E na função main, ele volta aqui, mas eu vou usar a minha matriz nomes. Então, eu faço de novo usando a matriz nomes em vez de troca. E ele vai imprimir os dados alterados. Funções por referência, struct. Na linguagem C é obrigatório usar o operador e comercial ao passar uma struct por referência para uma função, a menos que a variável já seja um ponteiro. Por que é obrigatório? O operador e fornece o endereço da memória de uma variável para que ela possa ser manipulada por referência. Se você passar o struct diretamente sem usar e comercial, estará passando uma cópia da struct e as alterações feitas na função não afetará o original. Observação: no próximo exemplo, usei tanto o operador e sem indicá-lo. Nos testes que realizei não apareceu mensagem de erro no deve ser mais, sem usar o e-comercial. Mas, segundo a maioria dos livros que li sobre isso, é indicado o uso do e-comercial desde que o struct não seja um ponteiro. De forma resumida, no deve ser ele aceitou com o e-comercial e sem o e-comercial, quando a gente vai chamar a função secundária. Se você tiver problema na hora de compilar, de executar o programa, põe um e-comercial. Quando que não precisa pôr? A minha struct já sendo um ponteiro. Vou passar aqui no código. Ó, aqui é minha struct cliente. Quando eu realizar aqui a criação da variável struct cliente, essa variável lista eu posso colocar como se fosse um ponteiro. Nesse caso, pelo que eu li dos livros ali, tutoriais, não precisaria usar o e-comercial. No exemplo que eu fiz o teste sem e um teste com. E os dois funcionaram normalmente. Só lendo o enunciado, dando uma struct chamada cliente, cria as variáveis nome, idade e peso. Na função principal, cria um vetor struct de cliente chamado lista, com 5 elementos. Chame a função cadastro, onde usará um ponteiro para receber a struct e cadastrar os 5 clientes. Imprima os dados da struct em outra função chamada consulta, usando também um ponteiro de referência, e após imprima na função principal. A gente vai criar uma struct e vamos criar aqui duas funções, uma chamada cadastro e uma chamada consulta. Na cadastro eu vou cadastrar os 5 clientes e na consulta eu vou visualizar os 5 clientes que eu digitei. E depois disso, eu vou colocar na função main para a gente visualizar os dados também, igual da função consulta.
com a nossa struct lista. Então vamos lá, criei minha struct, char nome 50, idade, float peso. Criei o protótipo da função do cadastro e da consulta. Na função main, criei o vetor lista, struct de cliente, de tamanho 5. E chamei a minha primeira função cadastro. Eu passei os dados aqui no meu vetor lista e o tamanho dele que é 5. Aqui que pode dar o problema. Então, se estiver dando problema, coloca um e-comercial. Tá? Nesse exemplo que eu deixei 100, mas você pode colocar aqui para ter segurança. Eu não criei essa lista aqui como ponteiro. E na consulta também eu fiz a mesma coisa. Passei a lista sem o e-comercial e o 5. Na minha função cadastro, eu crio um ponteiro struct cliente, que vai ser chamado dados, né? Então asterisco dados, e pego o tamanho dos 5 que eu passei, ele vai gravar a variável tam. Crio uma variável do tipo inteiro i para a gente fazer uma for, para o usuário digitar o nome, peso e idade. Aqui, em vez do fgets, eu estou usando o gets direto, então vai ser dados, que é o nosso vetor ponteiro, que é o nosso vetor, então vai ser dados entre chaves e ponto nome. Para o peso e para a idade a gente usa o scanf, também vai informar dados e peso, dados e idade. Essa função vai gravar os dados do cliente. Na função abaixo ela vai imprimir os dados do cliente. Então o cliente, o cliente no caso aqui, ele vai começar em 0 mais 1, então cliente 1, a gente vai puxar o nome, o peso e a idade. Nessa função de consulta eu criei um outro ponteiro chamado consulta. Estou usando ponteiros diferentes, um se chama dados e outro consulta. E vai imprimir igual. Então aqui coloquei o nome, peso e idade dos 5 cantores aqui, né? Roberto Carlos, Bruce Dixon, Marisa Monte, Velma Calypso e Sérgio Reis. A função cadastro, ela termina e depois eu chamo a função consulta. Na consulta ela vai imprimir todos os dados digitados. Estou usando ponteiros diferentes. O meu vetor inicial é nomes. Aqui o ponteiro que recebeu os dados é o ponteiro dados. E aqui o ponteiro consulta, puxando os dados lá da struct list. E aqui na função principal eu imprimi a minha struct list. Só reforçando novamente, caso dê algum problema, coloca o e-comercial na chamada da função. Tá? Então fica e-comercial lista, tamanho 5, e-comercial lista, tamanho 5. Esse foi o final da nossa aula hoje. Caso tenha algumas dúvidas ou sugestões, deixe no comentário. Até mais.